Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular, você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Olá, estamos aqui para mais um podcast da BHH, hoje trazendo um tema polêmico e que vem e volta, sempre está na tona da nossa atividade médica, principalmente do hematologista e hemoterapeuta, mas envolve toda a sociedade, toda uma cultura em relação a esse tema, que é a recusa transfusional. Quando a gente fala recusa transfusional, a gente já fala, já pensa em religião, né? Em testemunhas de Jeová. Mas o tema é muito mais abrangente, eu costumo até chamar de recusa terapêutica. Eu acho que é uma forma até mais ampla de a gente debater o assunto, como, por exemplo, alguém que não quer viver sem uma perna, prefere morrer do que ter amputado uma perna que está com gangrena. Então, eu comparo isso daí a uma recusa de transfusão de sangue, por exemplo, por motivos religiosos, para não dogmatizar exatamente a cultura religiosa que tem que ser respeitada. Estou aqui com duas feras no campo jurídico e médico. Nós estamos com o Antônio Francé. O Francé é o assessor jurídico, ele é advogado e assessor jurídico da BHH, tá? Segura cada rabo de cometa aí, rabo de foguete aqui que vocês nem imaginam. E nós temos o Dr. Benedito Pina de Almeida Prado Júnior, que é um médico do Hemocentro de Ribeirão Preto. Ele é bacharel em Direito e estuda muito essa questão de recusa terapêutica. Muito obrigado, Francé, muito obrigado, Benê. O Benê é o nome carinhoso que a gente chama ele no mundo da hematologia, tá? Para debater um assunto tão importante que é o da recusa transfusional, podendo então falar que é um tema que, em termos práticos, toda vez que a gente conversa, ajuda muito a gente na ponta, né, quando a gente está com uma situação desse tipo, tá? Queria começar provocando um pouquinho o Francé, tá? Francé, como é que está a legislação de proteção ao paciente, proteção ao médico, garantindo a autonomia dos dois em relação à recusa transfusional ou recusa terapêutica de um modo geral no país atualmente? Ô Marcos, eu queria agradecer o convite, dividir esse trabalho com você, esse momento com você e com o Dr. Benedito é uma honra muito grande. Eu não saberia explicar para você, porque o tema é bastante complexo, né? E eu queria até aproveitar o ensejo. O Benedito tem muito mais argumentos, né? E tem mais estudos, inclusive, nessa área. Mas eu queria começar o tema com aquilo que a gente aprendeu lá nos bancos da universidade, né? Que é a proteção ao direito à vida, no artigo 5º da Constituição Federal. E quando a gente estuda o direito, começa na área do direito, a gente entende que todos os demais direitos, eles são oriundos da vida. Então, a proteção constitucional, a vida é um princípio constitucional que fundamenta o Estado Democrático de Direito. Então, quando eu entrei na Fundação Hemocentro e a gente discutia a transfusão, para mim era muito tranquilo. Em situação de risco, tinha que transfundir. Tem resolução do Conselho Federal desde 80, a gente estava mencionando isso fora do ar, né, sobre aquela resolução 1021 de 1980, e que atribui ao médico essa responsabilidade no caso de risco, né, no iminente risco de morte, a atuação do médico na questão. Essa é uma questão médica, portanto, né? Mas a legislação, desde a Constituição de 88, ela evoluiu e hoje, com o reconhecimento do direito do paciente, o paciente tem direito de recusa mesmo da transfusão, como você bem falou. Ele pode viver bem sem um membro ou ele pode, inclusive, optar pela morte, né? E aí tem a questão ética, tem a questão legal, né, da responsabilidade do médico. Então, eu só queria dizer que há esse tema está sendo recorrente. O Supremo Tribunal tem uma arguição de descumprimento de princípio constitucional da Raquel, a procuradora Raquel Dodge. Essa arguição, ela tem um pedido liminar, o número 618, né, essa arguição, e essas instituições religiosas todas foram convidadas, os testemunhas de Jeová, como você citou, mas não se restringe a isso.
E o questionamento dessa arguição é que o princípio da fé, né, da demonstração da fé, e não só do Testemunho de Jeová, óbvio, mas de outros segmentos, e também daquele que não quer ser transfundido, e aí tem o direito do paciente, né? Ela está questionando, colocando como princípio da liberdade religiosa tão, tão importante quanto o direito à defesa da vida, no mesmo patamar, porque a Constituição não fez distinção. Então, você concatenar todos esses princípios jurídicos e tomar uma decisão não é tão simples, o Benê sabe disso. Então, eu repasso até o tema para ele, mas do ponto de vista jurídico, né, eu só queria partilhar isso. No meu tempo de estudante, eu achava que tudo valia a pena em defesa da vida. Depois, com as aulas do Dr. Benedito, eu aprendi que é possível terapias alternativas, né, no sentido de evitar, ou seja, cumprir a vontade do paciente, e em alguns casos não transfundir quando ele tem essa plena ciência, né? Mas eu concordo que esse tema ele é muito delicado, porque quem é que vai decidir, né, na competência do médico, nas suas competências, né, quando é o momento de intervir e quando o paciente perdeu a consciência, ou questões de capacidade, por exemplo, que é outro tema que eu também queria trazer, o Benê sabe bem sobre isso, né, quando é menor totalmente incapacitado pela lei, e a representação do pai, por exemplo, a criança não tem convicção religiosa nenhuma, mas o pai tem, e aí a gente pede para o Estado, né, vir com uma decisão judicial e dá uma liminar e faz a transfusão. Então faz por ordem judicial. Mas e as consequências disso na vida da pessoa, né? Então é um tema delicado. O que eu posso dizer para você é que esse é um desafio que nós vamos ter que enfrentar, e a classe médica e também todos precisam convergir para que se tenha... nunca eu vou ver uma decisão, principalmente na esfera judicial, que seja agradável, né? Quando você tem conflito de interesse, quando o judiciário vem e decide, nunca é bom, porque sempre vai desagradar alguém. Mas é sobre esse princípio. Agora, eu, particularmente, eu entendo que a vida tem uma proteção que sem a vida você não tem direito nenhum, né? A vida pressupõe todos os demais direitos. Enfim, eu vou passar a bola para o Benê aí. Bom, obrigado, Francé. Eu acho que já deu uma introdução boa ao tema, tá? Benê, muito obrigado pela sua participação aqui. Pelo que o Francé falou, tá? Me nasce na cabeça assim uma dicotomia, né? Uma dialética entre o morrer com dignidade e viver sem dignidade, tá? Acaba sendo uma opção, né? Ou você escolher dentro do seu fórum íntimo isso daí. Mas como que fica o papel do médico que foi formado para salvar vidas se deparar com uma situação de que ele tem que deixar a pessoa morrer? Benê, a palavra é sua. Bom dia, Marcos. Bom dia, Francé. Agradeço a você, Marcos, o convite. É sempre uma oportunidade de discutir esse assunto que está mal resolvido, né? Mas eu queria iniciar dizendo que a nossa legislação ela é muito clara e ela é muito adequada para lidar com essa situação. O inferno acontece nos intérpretes, né, da legislação. E toda essa discussão ocorreu porque o Conselho Federal de Medicina entendeu o artigo 146 do Código Penal. O artigo 146 do Código Penal ele é para tratar da proteção às liberdades individuais. Então, ele diz que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E quem constrange alguém a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa sem ser em virtude de um mandamento legal, incorre no crime de constrangimento ilegal. E ele tem uma abertura que considera que não é crime de constrangimento ilegal o tratamento médico compulsório no iminente perigo de morte. Então, uma interpretação do Código Penal racional significa que isso é uma faculdade do médico tratar compulsoriamente na presença do iminente perigo de morte, mas ele não é um mandamento, não é um dever de tratar, é uma possibilidade. O Conselho Federal de Medicina entendia isso como um mandamento, porque
ele entende que se o médico sempre tratar, ele sempre vai estar cometendo um ato lícito, e por atos lícitos nós não somos condenados. Então, o médico que sempre transfundia estava protegido por esse mandamento, desde que bem caracterizado o iminente perigo de morte. E isso é verdade, dá um conforto, você saber que a sua atitude foi lícita e que você não deixou margem para alguém dizer que você foi omisso ou cometeu omissão de socorro. Então, a interpretação antiga do CFM era essa, né? Entretanto, isso cria um dever para o médico sem criar um dever para o paciente de aceitar a transfusão, porque as resoluções do Conselho Federal de Medicina, eles estão no nível administrativo, e elas têm efeito sobre a classe médica. Ela não cria deveres para os pacientes, ela cria deveres para os médicos. Então, se criou, ao considerar que nós temos o dever de sempre tratar contra a vontade no iminente perigo de morte, criou um dever do médico de sempre tratar, sem ter criado um dever do paciente de aceitar isso. De forma que está aí o conflito. Essa é a natureza desse conflito e a causa de toda essa discussão. Essa resolução de 1980, número 1021 do CFM, foi acusada de ser inconstitucional, né? E eu entendo que era. E, para isso, nós nos reunimos durante 3 anos no CFM para discutir uma resolução que a substituísse, que revogasse essa. E não poderia ser de forma diferente, senão como você anunciou, a recusa terapêutica, porque qualquer resolução dirigida à comunidade dos testemunhos de Jeová seria discriminatória. Então, tem que ser uma regra que valha para todo mundo. Nós estamos sob a mesma Constituição, sob a mesma ordem constitucional, todos nós. De forma que, em que condições um ser humano, aqui no Brasil, pode ser constrangido a se tratar contra a vontade. Então, estudando essas questões, né, com fundamento primariamente na Constituição Federal e no Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente, juntei um arcabouço filosófico que justificasse o tratamento compulsório. Eu cheguei à conclusão que, diante da recusa terapêutica, né, a regra geral é respeitada, mas há possibilidades de tratamento compulsório. Entre essas possibilidades, a primeira delas é quando essa recusa terapêutica é ilícita, é um ato ilícito. Quando que isso acontece? Por exemplo, quando um pai decide recusar a transfusão para um filho e essa recusa coloca o filho em risco à vida ou risco relevante à saúde. O menor de idade, né, tem uma relação com o pai, que o pai com o menor de idade não é uma relação de direitos, mas é uma relação de deveres. Os pais são guardiões, eles têm o dever de zelar, não têm o direito de dispor, de colocar uma decisão deles, colocar em risco a saúde ou a vida do menor. Então, nesse caso, se incorre um tipo penal de maus tratos, que está caracterizado pelo artigo 136 do Código Penal. É por isso que, com fundamento na ilicitude da recusa, que o Estado pode determinar o tratamento. Se for uma situação eletiva, é o juiz que vai determinar, não é o médico. O médico vai fazer um relatório médico, vai dirigido ao juiz, e o juiz vai tomar a providência de determinar o tratamento, ouvindo a outra parte, os pais, ouvindo a criança, né? E vai decidir no melhor interesse do menor. Agora, se tiver presente o iminente perigo de morte, aí o médico tem o dever de tratar, para não cometer omissão de socorro, e comunicar a autoridade a seguir, né? E registrar tudo isso no prontuário. É essa forma segura de fazer. A segunda situação em que é possível o tratamento compulsório é quando a recusa é equiparada a um ato ilícito.
Isso é uma previsão do Código Civil, que no artigo 187 do Código Civil, ele diz que quando a pessoa exerce um direito de maneira abusiva, quando que você exerce um direito de maneira abusiva? Quando o exercício do seu direito traz um dano ou um risco de dano desproporcional a terceiros. Eu costumo chamar isso de dano colateral. No espectro da recusa à transfusão, é difícil imaginar uma situação dessa, mas eu já vi no direito americano acontecer de um pai de família que era arrimo da família, tinha vários filhos pequenos, e que o médico observou que se o pai falecesse prematuramente por recusar a transfusão, aqueles filhos não iam ter amparo da família, eles iam precisar depender do Estado, de forma que o juiz entendeu que aquele pai deveria ser tratado, embora lá é vigente um direito onde se respeita a autonomia do paciente de recusa. Mas naquele caso, devido ao dano colateral aos filhos, que era uma responsabilidade desse pai, foi ordenado que ele recebesse o tratamento, mas é uma decisão judicial, de forma que ela se baseou no abuso do direito. E aqui nós temos essa previsão no Código Civil, do abuso do direito, que seria uma segunda situação. A terceira situação, onde é possível o tratamento compulsório, é no perigo iminente de morte. Aí eu digo que é uma possibilidade que descaracteriza o constrangimento ilegal, mas não é um dever do médico tratar compulsoriamente no iminente perigo de morte. O médico deve avaliar o contexto, a situação como um todo, e para tomar essa decisão. E nisso ele tem que levar em consideração a autonomia do paciente e a sua própria autonomia, né? Essas autonomias, elas não se anulam, mas elas ou se compõem ou não se compõem. Então, eu costumo dizer que a relação médico-paciente tem duas naturezas jurídicas. A natureza mais comum que a gente observa é a natureza contratual, que se manifesta com um acordo de vontades. Você propõe a transfusão, o paciente não aceita, e você se adere à decisão do paciente e respeita, se forma um contrato e segue o tratamento, com as limitações, obviamente. Ou o paciente cede e admite a transfusão em determinadas situações e você evolui esse contrato e continua o tratamento. Ou esse contrato não é estabelecido e esse paciente vai procurar outro profissional para tentar estabelecer uma relação médico-paciente contratual. O segundo natureza jurídica da relação médico-paciente é a natureza extracontratual, é aquela que decorre da lei, chamada aquiliana, que é o quê? Existe um pronto-socorro onde você está atendendo, o paciente chega com um choque hemorrágico, mas ainda consciente, você vê a necessidade de transfusão, sugere a transfusão para o paciente e ele recusa. Aí o paciente não vai aceitar e você, dependendo dos seus valores, pode aceitar ou não, né? Você pode ver que aquele paciente é maior de idade, tem uma consciência das consequências da decisão que ele toma, ele aceita a possibilidade de morrer por aquela decisão e você pode respeitar essa decisão ou não respeitar, dependendo dos seus valores. E aí não está estabelecida uma relação contratual. O dever do médico aí é afastar o perigo. Então, ele pode transfundir ou não. Entretanto, essa resolução do Conselho Federal de Medicina não dá essa possibilidade ao médico. Então, o médico que respeita a vontade do paciente, ele está, vamos dizer assim, desrespeitando uma norma do Conselho Federal de Medicina. E o Ministério Público considera que as resoluções do Conselho Federal de Medicina, elas são, à primeira vista, elas são de acordo com a lei, né? E nós acreditamos que não está de acordo com a lei, ela contradiz a lei, ela cria um dever para o paciente que a lei não criou, de forma que a situação ideal, você teria que parar o tempo, né, para o paciente não morrer, solicitar para um juiz o direito de respeitar
a vontade do paciente, alegando a inconstitucionalidade dessa resolução. E você só pode alegar a inconstitucionalidade de uma resolução se você for parte. E aí, esse médico pode solicitar e o paciente pode. E aí, com uma decisão judicial, que essa resolução é inconstitucional, essa decisão vai valer para essas partes e você vai poder respeitar. Só que esse tempo não existe. É uma emergência, você tem que tomar a decisão ou não. Esse é o grande sofrimento do médico. Imagine você estar na emergência, um dia você resolve respeitar a transfusão e você vai ter como consequência respeitar a recusa à transfusão. E o paciente falece e o Ministério Público toma conhecimento e entra com uma ação penal porque ele vê indício de que você foi omisso, porque você descumpriu a resolução do CFM. É lógico que você vai se defender judicialmente no processo penal, vai ficar 20 anos aí sendo réu, né? Até conseguir ser absolvido, se a justiça for feita, será. Você passa por isso e daí no mês seguinte você está no mesmo pronto-socorro, chega outro paciente e fala, dessa vez eu vou transfundir. Aí você transfunde e o paciente entra com um processo civil de dano moral. Você salva o paciente, mas ele entra com um processo civil de dano moral. E aí você tem 2 ações contra você, uma por ter transfundido e outra por não ter transfundido. Então, o médico tem que escolher que ação que ele prefere, ação penal ou ação civil, né? Não há precedente de condenação civil desde que esteja caracterizado o iminente perigo de morte. De forma que, logicamente, um médico que não quer correr riscos sociais, administrativos aí dessa ordem jurídica, né? Ele vai transfundir contra a vontade do paciente. Infelizmente, é essa a realidade que está colocada. Nós estamos cometendo constrangimento ilegal, admitindo que essa resolução do CFM é lícita e constitucional. Mas outra forma de resolver isso, no atacado, é uma entidade com representação nacional representar o CFM administrativamente, informando que essa norma é inconstitucional, que ele reveja essa norma, não revendo administrativamente, entrar judicialmente alegando inconstitucionalidade dessa norma. Então, a Associação de Testemunhas Cristãs de Jeová, ela tem legitimidade para esse tipo de ação, a BHH também, a AMB também, e essa resolução, essa decisão do STF valeria para todas as pessoas. Então, seria resolvido esse conflito de maneira definitiva, né? Esse o caminho que eu vejo que as coisas deveriam andar. Evidentemente que o Procurador-Geral da República também tem legitimidade para fazer essa provocação. Muito obrigado, Benê. Na realidade, você está propondo uma ADI, né? Uma ação direta de inconstitucionalidade partindo das associações, tanto de pacientes quanto associações de médicos, tudo, para resolver essa insegurança jurídica, né, que permeia todas as nossas ações nesse sentido aí. Como você falou, a mesma atitude pode ser condenada de um lado e absolvido do outro, né, e a gente fica realmente com essa insegurança jurídica, né. Agora, Oi, pois não, Francés, fica à vontade. Não, eu só queria... Não, a explanação do Benedito é sempre magnífica, né? Mas tem uma questão que o Benê não colocou. Quando é possível, o médico também tem o direito de rejeitar, né, o Benedito, o processo em si, né? Se ele, evidentemente, tem tempo e se há uma resistência do paciente, ele também tem esse direito, né, de não tratar, né, de encaminhar para outro, né? Sim, é aquilo que eu disse de não estabelecer o contrato. Não há, quando há divergência e não é uma emergência, você não estabelece a relação contratual e cada um segue a sua vida. As 2 autonomias são respeitadas e o paciente vai procurar outro profissional. Mas o problema do paciente persiste, ele precisa de alguém que aceite a restrição que ele coloca, né?
e nenhum médico vai ter segurança jurídica para fazer isso. Então, esse paciente fica numa espécie de limbo terapêutico, né? E isso é indigno para nós, médicos, e é indigno para os pacientes. Então, nós precisamos que toda pessoa que esteja sofrendo tenha amparo, né? O médico, ele tem a natureza de cuidar, não de abandonar. Então, muitas vezes, a gente vai cuidar assim, respeitando restrições do paciente, que são difíceis de a gente compreender, mas que a escolha de cuidar é melhor do que a de abandonar, na minha visão, né? Perfeito. E a gente só tem abandonado pelo medo de processo civil de um lado e penal do outro, né? O processo penal, na minha visão, é o que mais me assusta, né? O processo civil menos, porque não há precedente ainda, mas haverá. O direito, ele é vivo, os valores, eles vão ganhando força, e o direito, ele vai se moldando a esses valores sociais conforme essa evolução, e essa evolução está acontecendo. O movimento agora que eu vejo é que eles estão tentando tirar do Código Penal, do artigo 146, no parágrafo 3º, que fala sobre o tratamento não caracteriza constrangimento ilegal, o tratamento compulsório no iminente perigo de morte. De forma que, a hora que tirar essa expressão, nós vamos ter que respeitar sempre. Nunca mais vamos poder tratar ninguém contra a vontade. De forma que a gente vai sair de um extremo, que a gente trata todo mundo contra a vontade, para outro extremo de que nunca trataremos. Cadê o meio termo? Eu não sei se vocês percebem, mas, assim, na nossa sociedade, nós vivemos nos extremos. Mas, assim, você tem que fazer escolhas extremadas, né? Então, não há meio termo. Nos impedem de ver todo o espectro de valores envolvidos e adequar a cada paciente, a cada situação concreta, o que é o melhor respeito aos direitos que estão em conflito, né? Obrigado, Benê. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Eu gostaria de falar algumas considerações finais aqui, deixando para as pessoas que estão nos ouvindo alguns questionamentos para reflexão, tá? Depois eu vou dar 1 minuto para o Francés e 1 minuto para o Benê, tá? Para as considerações finais deles. Peço para não passarem muito do minuto, por causa do nosso tempo exíguo. Mas existem diversas situações particulares que eu gostaria de deixar para vocês que estão nos ouvindo, tá? Refletindo. Por exemplo, uma mulher grávida que chega com sangramento e está em perigo, perigo que o nenê morra. De quem é a responsabilidade por esse nenê? Você pode não transfundi-la e correndo o risco desse nenê que está na barriga dela morrer? Quando você o médico induz ao erro, por exemplo, ele se compromete a operar um paciente testemunho de Jeová, e ele, por causa de um acidente, que pode ser qualquer um, ele corta a aorta, tudo esse tipo de coisa, e que não precisaria transfundir, mas aquela situação obriga a transfundir. Então, o médico gerou o problema. Tá? Se ele não resolver o problema, ele é o criminoso. Se ele respeitar o doente e não resolver, quer dizer, como é que fica essa situação? As diretivas antecipadas de vontade, tá? Como lidar com um paciente que chega em coma, num pronto-socorro, com uma cartinha, sou testemunho de Jeová e não quero transfundir, você transfunde ou não? Então, são diversas situações que a gente pode se deparar no dia a dia, né? Outra coisa, o paciente vem querendo tratar de uma leucemia. A hora que você dá quimioterapia, gera necessidade transfusional muitas vezes. Aí, pode culpar o médico de não ter dado a quimioterapia. E aqueles que se arrependem depois, que perdeu um filho, e daí se desconvertem, por exemplo, do seu dogma religioso, e aí vai falar, puxa vida, se naquela época eu não tivesse feito isso, ou se o médico, porque aí culpa o médico, se o médico tivesse transfundido, meu filho estaria aqui, tá? E hoje estaria comigo, e depois disso resolve processar o médico. Então, são diversas situações que a gente pode deparar no dia a dia, né, que podem causar
problemas e também problemas de consciência na gente. Então, depois de toda essa reflexão, depois dessa bomba aí pós-podcast, que todo mundo que ouviu vai ficar refletindo, eu gostaria que o Francés falasse 1 minuto e o Benê falasse 1 minuto para a gente se despedir desse podcast. Francés. Claro, claro, obrigado, Marcos. Eu reitero aqui meus agradecimentos. Eu confesso que minha especialidade é direito do trabalho, eu não tenho especialidade nessa área, mas é sempre um deleite, né? Um prazer imenso. Agora, o que o Benê não falou, e eu queria muito que ele falasse, talvez num outro material aí, é que essas resistências, não só de Testemunho de Jeová, mas de qualquer outra denominação e também de pacientes que não queiram a transfusão, a evolução das terapias alternativas, né? E também situações em que a transfusão foi evitada e deu certo também, né? Então, eu acho que também tem muitos valores a serem considerados. Então, o tema é envolvente. Eu continuo defendendo a vida sobre todos os princípios. Acho que é um bem disponível e é fundamento da Constituição Federal, é fundamento do Estado Democrático de Direito. E eu espero que, em umas outras oportunidades, a gente volte para o tema, porque é muito gostoso, né? Mas da minha parte, só tenho a agradecer. Benê, obrigado. Marcos, muito obrigado. E até a próxima oportunidade. Obrigado, Francés. Benê. Obrigado, Francés. Obrigado, Marcos. Com relação à alternativa terapêutica, sempre que ela existir e o médico confiar que aquela alternativa tem chance de afastar o perigo, ele tem o dever de utilizar, né? Só depois de esgotada a alternativa que o paciente aceita, que o médico deve impor uma terapia, deve cogitar de impor uma outra terapia, né? Então, é sempre o dever de respeitar a alternativa quando existe. O Marcos colocou a situação da gestante que está em choque hemorrágico. Isso é uma questão que surge para o médico, esse dilema. Eu devo transfundir contra a vontade, tentar salvar essa pessoa de uma morte prematura, porque ela está gestante, eu quero preservar também o feto, né? Claro que existe essa possibilidade, se o médico puder respeitar a vontade da gestante e ele conviver bem com isso, do ponto de vista do dano moral que acontece a ele, de ver aquela morte prematura e, além disso, um feto morrendo também. Então, se isso for incompatível com seus valores, o médico está autorizado a transfundir no iminente perigo de morte da gestante, né? Então, se essa situação estiver caracterizada, ele pode. Mas eu também entendo que ele poderia respeitar, mas não com essa resolução do CFM sobre nós, né? Então, existe um caso típico e idêntico a esse no direito francês. Lá no direito francês, o direito de recusa ele é quase absoluto. A pessoa manifestou recusa, ninguém insiste. Mas aconteceu exatamente isso. A paciente recusou a transfusão e o médico, depois de muito argumentar, acabou discutindo com a direção do hospital e decidiram transfundir. E ela sobreviveu e foi ao juízo civil processá-la. E a decisão final do tribunal, né, depois dos recursos todos, foi que a paciente alegou que o médico não tinha o direito de passar por cima do direito dela, e o médico alegou que ele tinha uma objeção de consciência de ver uma jovem mãe morrer e deixar um feto recém-nascido. Nesse caso, o feto, a criança tinha nascido, né? Deixar uma criança recém-nascida sem mãe, né? Então, esse valor foi muito impactante para o médico. E o tribunal decidiu que são duas a objeção da paciente e a objeção de consciência do médico têm a mesma magnitude e nenhuma deveria prevalecer sobre a outra. Embora lá, no direito visto de maneira crua, ele deveria ter respeitado a vontade dela, ele não foi penalizado por isso, né? Ele foi absolvido, porque se entendeu que são dois direitos de mesma magnitude, né? Eu acho que a gente não pode se alongar muito mais, né? Infelizmente, Benê. Agradeço essa oportunidade e esperamos outras aí para a gente discutir o assunto.
Muito obrigado a todos que nos ouviram, todos que nos assistiram aqui pelo YouTube, tá? E até a próxima, o próximo podcast da BHH, que sempre traz um tema importante para a prática médica e para a defesa dos pacientes. Um grande abraço a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.